Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira, na oitava da Páscoa, dia 27 de dezembro, dia em que celebramos a festa de São João, apóstolo e evangelista. Contamos então, de um modo muito especial, com a proteção e intercessão de São João, apóstolo e evangelista, no dia de hoje. Para rezarmos melhor e também ouvirmos melhor a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 27 de dezembro, meu irmão, minha irmã, quando a Igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista, a Igreja na sua liturgia nos traz a palavra de Deus. O Evangelho do dia de hoje está em João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Hoje, então, meu irmão, minha irmã, a igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista. São João, a quem é atribuído a autoria do quarto evangelho, que está lá nas nossas Bíblias, e também de 3 epístolas, 3 cartas no Novo Testamento, primeira, segunda e terceira carta de São João. Era o apóstolo conhecido como o amado de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. Não que Jesus o amasse mais do que aos outros discípulos, mas que certamente, talvez por ser mais jovem que os outros, fosse mais apegado a Jesus, estivesse mais próximo de Jesus, e de fato estava, porque em várias partes dos evangelhos nós vemos momentos assim da intimidade de Jesus, onde estão presentes esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E certamente João era ali o que necessitava mais da atenção de Jesus. E por estar mais com o Mestre, era então compreendido como o discípulo que Jesus amava, e ele mesmo, no seu evangelho, se aponta como o discípulo amado. Pois bem, nesse evangelho de hoje, eu queria destacar 2 atitudes fundamentais, importantíssimas, realizadas por João, e que deve ser atitude de todo discípulo e discípula de Jesus, de todo batizado, toda batizada. 2 acontecimentos, 2 posturas desse apóstolo narradas no evangelho de hoje. O evangelho é o da ressurreição. Quando Madalena vai ao túmulo, vê o túmulo vazio, volta correndo, avisa aos discípulos que não viu o mestre, que ele não está no túmulo. Pedro e João saem correndo para verificar se era verdade aquilo que aquela mulher tinha dito. E correndo, João consegue chegar primeiro ao túmulo. Talvez por ser mais jovem, conseguia correr mais do que Pedro. E aí vem a primeira atitude de João. Ele olha para dentro do túmulo, verifica aquilo que é possível verificar, ainda estando fora, mas não entrou no túmulo. Em seguida chega Simão Pedro e entra no túmulo. A primeira atitude de João: respeitar aquele que tinha sido escolhido pelo Senhor como chefe daquela comunidade, aquele que tinha sido chamado por Jesus para ser a cabeça daquela comunidade. A vênia, a reverência, o respeito de João para com o apóstolo Pedro. João entendia que Pedro tinha a precedência. Ele deveria ser a primeira testemunha. E por isso respeita a chegada de Pedro e espera que Pedro entre para que ele possa seguir os passos de Pedro e entrar também. É a atitude que nós temos de ter hoje, seguindo Pedro, o Papa, tendo respeito, obediência, amor ao Santo Padre, tendo a devida reverência, vênia, àquele que foi escolhido por Cristo para ser a cabeça visível da igreja,
para ser o representante primeiro de Cristo nesta terra, o primeiro tijolo colocado na rocha que é Cristo. A segunda atitude de João, que é fundamental e faz parte da essência verdadeiramente cristã, a palavra de Deus diz que em seguida João também entrou no túmulo. Ele viu e acreditou. Não somente viu e acreditou. A fé é o essencial da vida cristã. Muitas pessoas veem coisas maravilhosas todos os dias, muitas pessoas veem o milagre da vida a cada dia, muitas pessoas recebem bênçãos e graças de Deus constantemente e mesmo assim não acreditam. Não se deixam conduzir pela fé. Não se deixam desafiar até pela fé. Vivem nesse mundo como se Deus não fosse importante. Não basta ver, não basta constatar a ação de Deus no mundo. É preciso ver e acreditar. Tomar a decisão radical de estar do lado de Deus e crescer nessa fé. João poderia ter muito bem entrado naquele túmulo, olhado as coisas da maneira que estavam e ter pensado: roubaram o corpo do Senhor, desapareceram com o corpo do Senhor, mas não. Ele viu tudo o que estava ali e acreditou. Creu que havia algo para além daquilo que os olhos podiam ver. Acreditou naquilo que ele, com os seus sentidos, não podia provar. E crer significa dar o coração, apostar todas as fichas, andar na contramão de toda incredulidade e aguardar com confiança aquilo que os olhos não podem ver. Oxalá, meu irmão, minha irmã, aprendamos com João, o evangelista, a crer e a compreender também o nosso lugar no mundo e o amor que devemos ter àqueles que o Senhor escolheu para estar à frente da sua igreja. Que Jesus nos ajude, então. Que Nossa Senhora e São João Evangelista rezem por nós. Amém.